quando você vai falar de começar a guardar dinheiro, a partir do D0, né, que a gente fala, no momento que você sobrou esse dinheiro, você já tem que começar a investir. E você não tem que esperar juntar um determinado valor para investir, porque hoje você tem acesso a vários tipos de investimento com valores mínimos muito baixos de entrada. Exemplo, tá? Tesouro Selic, que é o Tesouro Público Brasileiro, né? Então, o que você está fazendo com esse dinheiro? Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar de juros o que a taxa Selic brasileira estiver sendo rendida. Taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa de juros que rege a economia brasileira. Hoje, no dia que a gente está gravando, está em 10,75 que nós estamos. Então, essa remuneração vai te pagar, a partir de hoje, 10,75% ao ano, certo? Então, e esse Tesouro Selic, você consegue aplicar a partir de R$30. Então, é muito simples, é muito barato. Muito barato, você consegue ter acesso a isso. Tá mais barato que um Burger King, do que um McDonald's. Pois é. E aí, você economizou um Burger King, você já consegue colocar no Tesouro Direto. Pior. E o dinheiro tá rendendo para você, né? Pior. Sim, você não comeu e acabou isso aí, né? E depois foi lá colocar na privada. Eu ia falar isso, mas eu falei, não, vou esperar um pouco. Acho que não é o momento. Porque não é possível, a gente come e vai tudo embora, pô. Esse eu gostei. Justamente. E aí, então, o Tesouro Direto, né? Se a gente pensar o Tesouro Selic, é o primeiro passo para você ter a sua reserva de emergência. E aí, o que é a reserva de emergência, né? O que você disse? Olha, a partir de quanto que uma pessoa tem que começar a guardar para depois pensar em investimento? Quando a gente começa a ter uma sobra de caixa, né? A gente tem que ter sempre na cabeça que pode acontecer algum imprevisto na nossa vida. E sempre vai acontecer, né? Desde um pneu do carro estourar até uma doença, né? Certo. E se você não começa a pensar numa reserva de emergência, você corre risco de se endividar, né? Para você poder cumprir com esses percalços que a vida traz para a gente. E eu te dou até um exemplo da minha própria vida, né? Bom, eu tinha tido na minha vida, vim de uma família bem endividada e tudo mais, e eu também tive uma época da vida que eu fiquei bastante endividado. Depois eu consegui sanar essas dívidas, paguei essas dívidas e comecei a guardar meu dinheiro, né? E aí, quando a gente começa a guardar o dinheiro, a gente fala, vamos ter a reserva de emergência, que é para esperando por esses momentos, né? Esses momentos que ou de alguma incerteza na vida, ou se a gente ficar desempregado. Então, a gente fala de, por exemplo, vamos guardar na reserva de emergência, vamos guardar aí de 3 a 4 meses do que você tem de gastos mensais. Então, imagina assim, eu tenho um gasto mensal de R$3 mil, um exemplo, tá? Vamos juntar 4 meses desses gastos, então vamos falar de R$12 mil para reserva de emergência. Esse dinheiro eu tenho que deixar ele guardado em alguma aplicação que não me traga risco nenhum. Que aí, no caso, seria talvez o Tesouro Direto? O Tesouro Selic direto, que ele é um ativo que ele não tem variação, igual a gente fala de uma ação, né, de uma bolsa brasileira. Então, a gente vai lá e aplica no Tesouro Direto, né, Tesouro Selic. E aí, vantagens disso, né? Não tem variação. Liquidez, né? Que é quando você precisa ter acesso a esse dinheiro. É na hora, você pediu resgate hoje. No dia seguinte, o dinheiro está na conta. Então, a gente está falando aí do ativo mais seguro hoje no mercado financeiro brasileiro, é isso. E você precisa ter essa reserva de emergência. Você precisa ter isso para esperando algum problema que vai acontecer na sua vida, sabe? Então, o exemplo que eu ia dar, por exemplo, eu tinha saído da questão das dívidas, né? Já estava com a reserva de emergência. Eu tenho uma irmã mais nova e ela descobriu que ela estava com um tumor no ovário. E ela era estudante, a gente não tinha plano de saúde e aí tinha que fazer cirurgia. E aí, graças a Deus, eu tinha essa reserva de emergência para ajudar, porque senão você ia ter que se endividar, pegar a dívida no mercado, pegar empréstimo no banco para poder pagar isso. Então, o primeiro passo tenha uma reserva de emergência. Coloque aí de 3, 4 meses de gastos que você vai ter, que você teria se você ficar desempregado, coloca isso numa reserva de emergência em ativos que são seguros e líquidos, que a gente fala. Então, que não vai ter chance de você tirar menos do que você colocou e não vai ter a chance também de, na hora que você pedir o resgate, o dinheiro não está na conta na hora que você precisar. Que no caso sempre vai estar assegurado pelo governo, pelo país ali. O Tesouro Selic, quando a gente tá falando de aplicar no Tesouro Selic, a gente está falando de emprestar dinheiro para o governo. Então, você só não vai receber esse dinheiro se a economia toda quebrar, né? E é uma coisa que não está no nosso radar, sabe? Então, a gente espera muito que a economia não quebre, né? Mas o Tesouro Selic, vamos fazer uma comparação, ele é muito parecido com uma poupança.
Hoje o brasileiro investe muito em poupança. Só que a rentabilidade dele é muito maior, é 30% maior. Sim, então, na poupança, todo mundo vai lá, sobrou dinheiro, vou aplicar na poupança. Gente, não faça isso, não aplique em poupança. Porque a rentabilidade dela não cobre a inflação, por exemplo. O que é inflação? O que significa isso aí? Você já tinha comentado comigo de o que está acontecendo, né? Tô vendo os preços subirem, né? Eu chego no mercado... Que isso aí pra mim é uma dor, pô. Pois é. Eu fico revoltado. Eu chego um dia, vou comprar um saco de arroz, daqui 3 dias está mais caro, né? Isso leite. É inflação, isso é aumento de preço da economia. E aí, os salários, né? O seu salário, ele não sobe da mesma forma. Do mês seguinte. Não muda igual. isso. É igual. Então, você tem que começar a pensar sobre como fazer o seu dinheiro ele render e como ele render acima da inflação. Porque não adianta nada, você tá lá numa poupança, tô vendo, tá rendendo um pouquinho todo mês, tá tudo certo para mim. Só que na hora que você vai ver, daqui passou um ano, aqueles R$1.000 que você colocou, vai estar lá 1.100, um exemplo, tá? Só que a mesma cesta de produto que você comprava, né, quando você começou a aplicar esses R$1.000, você vai ver lá na frente tá R$1.200. Então, você não tem o mesmo poder de compra. Então, o mesmo valor que você tem hoje, lá no futuro você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compra hoje. Mas eu aplicando na Selic, eu tô ganhando da inflação ou não? Historicamente, quando a gente olha no mercado, sim. Porque a Selic, a taxa de juros é um mecanismo do governo para poder controlar a inflação. Então, imagina o seguinte, quando a gente vê uma inflação muito elevada, então a gente escuta, sei lá, no Jornal Nacional, alguma coisa assim, falando... Olha, a inflação, o IPCA, né? A sigla da inflação brasileira é o IPCA, né? A inflação foi de 5% em 2023. É um exemplo, tá? Então, o que ele quer dizer? Que os preços, a cesta de produtos, brasileira, ela subiu 5% no período. Então, quando você fala disso da inflação, né? Então, quer dizer que os produtos ficaram 5% mais caros ao longo de um ano. Né? Então, quando você tem uma inflação mais alta, então, como a gente viu, se a gente for olhar no passado recente, o Brasil sempre teve uma inflação muito alta. Né? Se a gente for olhar na pandemia, a inflação ela disparou. 2021, 2022, a gente falou de inflação a 10%, 12% ao ano, que é muito alto. E qual que é o mecanismo para segurar essa inflação? O governo tem que falar, olha, está todo mundo consumindo muito, né? A inflação, então os preços estão aumentando muito porque tem muita gente comprando e muita gente consumindo isso. Então a gente precisa esfriar a economia. Então eles aumentam as taxas de juros. Então as taxas Selic que a gente comentou há pouco tempo atrás é um mecanismo do governo para segurar a inflação. Então explica para os nossos ouvintes. Quando você ouve assim, a Selic está alta, isso é bom ou ruim para nós? Depende. Então explica. Vamos lá. A Selic alta, ela serve como mecanismo para segurar a inflação. O que é ruim para a gente é a inflação alta. Para a população, quanto mais os preços sobem, pior é para a população. Então, a inflação alta é péssimo para uma economia. Então, o que o governo tem que fazer para segurar a inflação? Ele tem que subir a taxa de juros, ele tem que subir a Selic. Então, ele vai lá e coloca a Selic mais alta para ele tirar o aquecimento da economia para derrubar a inflação. Então, teoricamente, pensando em economia real, uma Selic alta, uma taxa de juros alta, ela não é tão boa, porque ela vai tirar a virilidade de uma economia. Então, as pessoas vão consumir menos, vai ter menos compra, menos produção. Então, para a economia, uma taxa de juros alta, ela é ruim. Mas para o lado do investidor, para quem está sobrando dinheiro e está aplicando, uma taxa Selic alta, ela é muito boa, porque imagina o seguinte... Você ter uma rentabilidade de 10% ao ano, sem correr risco nenhum, sem ter a possibilidade de cair, de subir, de você não perder dinheiro, é muita coisa. Se você for olhar em países, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, a gente está falando hoje que está com uma taxa de juros muito alta, de 5% ao ano. Hoje nós estamos em 10,75%, estávamos em 13%. Então, assim, tinha dado 15% na época da Dilma? Na época da Dilma tinha dado 15%, porque 16%? Tinha um risco muito grande lá, a inflação estava muito alta, tinha um risco país muito alto. Então, imagina, você não precisa fazer nada. Você coloca o seu dinheiro lá, você vai ter 16% ao ano de rentabilidade. Isso é bom pra caramba. Isso é bom pra caramba. Mas só que para a economia, quem que vai querer investir na economia? Quem que vai querer abrir uma empresa, sendo que o dinheiro dela está rentabilizando 16% ao ano? Então, essa premissa que rico fica mais rico não é mentira. Não é mentira. Justamente porque ele é rico e ele sabe colocar o dinheiro... Ele sabe alocar.
E é uma coisa e que todo mundo pode aprender. E que todo mundo sabe, todo mundo vai aprender. Cara, sabe? que loucura. Quando você tem acesso à educação financeira, você começa a aprender o que está acontecendo no mundo. Não, isso aí é mágica, cara. E você consegue. E você vai ganhar dinheiro tanto quanto o rico ganha. Quando você começa a entender o que está acontecendo no mundo, quando você começa a ler, começa a ver os impactos que vai tendo algumas movimentações no mundo, no próprio Brasil, vai falar, agora o governo decidiu taxar as compras vindas da China. Pô, você tem que entender o que isso vai acontecer. Bom, isso vai deixar os produtos um pouco mais caros. Será que vai ter uma inflação um pouco maior? Será que o meu custo de vida vai ficar um pouco mais caro? O que eu vou fazer para eu aplicar o meu recurso para eu não perder meu poder de compra? E aí você começa, a partir disso, começar a fazer essas ligações, você começa a entender o mundo dos investimentos, quais tipos de ativo você consegue aplicar para determinado momento da economia.